Pessoal, rabo de andorinha na madeira maciça, aula 58. Vamos aprender a fazer hoje. Eu peguei um pedaço de pinos de obra, tá até com um pouco de cimento aqui, dei uma limpada desse lado, um sarrafo de pinos com 2 cm de espessura, e eu peguei um lambril de peroba, lambril de teto, tá com 1 cm de espessura. Até já fiz umas marcações aqui para fazer uns testes. Primeira coisa, muito importante, eu quis trazer a você 2 madeiras de espessuras diferentes, até para complicar um pouco e você entender que não vai mudar muita coisa, praticamente é igual o sistema, só vai mudar as espessuras que são diferentes. Por isso que eu fiz uns testes aqui rápidos para poder te mostrar. Vamos às marcações. Aquilo que você já está habituado. Uma madeira deitada, uma madeira em pé na borda. Confere se aqui está reto, se está batendo a espessura. Vamos riscar o lado de dentro. Ok, eu já tinha feito, mas eu fiz de novo. Esse lado, a mesma coisa. Colocou aqui, tá batendo, tá por igual, riscou. Agora a espessura do lambril, que é 1 cm, no pinos. Elas não estão totalmente iguais, não vai dar totalmente exato esse encaixe, mas o que importa, eu quero que você se atenha ao encaixe, não a madeira, porque isso aqui é resto de madeira, é madeira de descarte, apenas para fazermos esse exercício. Vamos agora achar a espessura do lambril, que é 1 cm, no pinos. Mesma coisa, coloca na lateral, vê se tá batendo, tá rente, calca ela e risca. Vira o pinos, do outro lado a mesma coisa, confere com a mão se tá batendo, se tá rente aqui, totalmente por igual, a de pé e risca na que tá deitada. Já temos agora a marcação do lambril nos 2 lados do pinos e já temos a marcação do pinos no lambril dos 2 lados. Ok, vamos agora para a marcação de onde será os nossos encaixes. Eu quero que você se atenha ao seguinte hoje, a 2 detalhes que eu vou te ensinar hoje. Um é, podemos fazer esse tipo de encaixe como eu já te ensinei, naquele sistema que você está acostumado com os encaixes, você faz os cortes, depois você fura com uma broca fina, uma broca menor que é a espessura da largura do risco. Por exemplo, aqui está com 1 cm, eu vou usar uma broca menor, uma broca de 4 mm, 6 mm, para ajudarmos na hora de desbastar isso. Depois nós sempre vimos com a grossa acertando esse encaixe. Uma outra forma de fazer isso também, aquele arco de serra conhecido como arco de serra de ourives, ou arco de serra para marchetaria. Ele é mais largo, a lâmina é fininha, muito fina, lembra muito, praticamente igual, aquela lâmina usada na tico-tico de bancada. Só que ele não é barato, ele é caro, tá por volta dos 80, 90, 100 reais. Você faz um furo, vem com ele, por ele ser maior, mais largo, encaixa ele no furo e vem acertando a parte reta do fundo do nosso corte. Isso não somente para o rabo de andorinha, para os tipos de encaixe também, ele facilita muito, só que ele é caro. Eu tinha um, só que eu perdi, não sei onde está, há muitos anos que eu não achei e há muitos anos que eu venho trabalhando dessa forma já. Antes eu usava ele muito, hoje eu venho trabalhando de um período para cá com a furadeira, com o formão e acertando na grosa, que também tem me dado muito certo. Só que eu tinha que te passar mais essa opção que você tem. Existe dele também de plástico, o cabo é de plástico, é um pouquinho inferior, bem mais barato, mas também vai resolver o problema. É mais uma opção que você tem de fazer esse tipo de encaixe ou outros encaixes, ele facilita muito também, mas não que você precise comprá-lo, eu precisava te passar essa informação que também dá para fazer dessa forma. Uma outra coisa é, eu vou te ensinar uma outra técnica para, em vez dos furos, facilitarmos ainda mais a nossa vida, principalmente quando é pinos, porque pinos é uma madeira mais macia, mais mole, muitas vezes na hora de você colocar o formão aqui, mesmo deixando aquela distância de 1 ou 2 milímetros, em vez de cortar, ele pode amassar, o pino tem muita tendência de amassar. Então, como é pinos, eu vou te ensinar uma outra técnica para evitar, quando é madeira mais mole, madeira mais fácil de rachar, ou que possa amassar, você ter essa saída. Vamos agora às marcações. Eu vou fazer os riscos aleatórios, como a gente já sabe, não vou me atentar muito a distâncias, é apenas um exemplo. Das pontas para dentro, eu gosto de deixar sempre um mínimo de 2 centímetros, um mínimo, para não correr risco dele quebrar essas pontas. Então eu vou fazer aleatório hoje, tá? Eu vou colocar uma marca aqui com a caneta, não vou perder tempo riscando, é só pra gente mais ou menos se achar. Então eu vou fazer 2 centímetros. Você precisa se atentar muito no rabo de andorinha que ele te engana. Você já sabe, esse aqui é o macho, a parte principal, que vai por cima, ela que vai comandar a outra, você já sabe disso. Você pode fazer o traço para cá ou para cá, nesse sentido ou nesse sentido. Se eu fizer nesse sentido, aqui, eu devo sempre, se o rasgo fosse assim, se o risco fosse dessa forma, a parte removida do macho deveria ser essa de fora. Sempre a parte que faz o bico para dentro da madeira é removida. Você tem que guardar isso. O bico que eu digo é isso daqui. Se eu fizesse ele assim, essa parte aqui seria removida. E se eu fizesse ele assim, essa parte seria removida. Essa parte aqui ficaria. Quero que você se atenha a isso. Essa aqui ficaria. Sempre ele vai formar uma fenda, um rabo de andorinha. Sempre o rabo de andorinha ele é aberto. Nunca ao contrário, nunca assim. Se eu removesse essa parte aqui e deixasse essa daqui assim, ao contrário, essa ficasse e fizesse essa assim, uma casinha, ao contrário, quero que você não sei se você está compreendendo. Se eu riscasse ela assim e assim, e nós removêssemos essa parte aqui e essa parte para cá, nós teríamos aqui o que? Um bico, como se fosse quase uma pirâmide e não teria onde agarrar em nada. Ele precisa ter essa fenda aqui para agarrar. É isso que eu preciso que você se atente. O rabo de andorinha tem que sair, o rabo da madeira para fora, desse sentido. Ele tem que abrir desse sentido, não para dentro, não ao contrário, formando bicos, formando pirâmides. Senão ele não tem força para agarrar, ele não tem aonde agarrar. É muito comum que você erre isso, não se preocupe, é muito comum. Eu erro isso constantemente. Às vezes na prática você sai riscando, você sai cortando, quando você se toca, já tá no meio da peça, você vê que manualmente você acabou errando o formato do risco, você cortou o chanfre errado, você posicionou o chanfre errado. Então se atenha a isso. Ele vai abrir para fora.
Sempre. Ele vai alargar pra fora. É esse o sentido do rabo de andorinha que vai ficar. A peça vai ficar. Ela vai alargando pra fora, no sentido pra fora da borda. Guarda isso. Eu fiz esse exemplo pra que você entenda isso e não se perca. Então aqui vai ficar, vai ser essa e essa. Pra cá eu tiro, pra cá eu tiro. Então agora eu vou fazer o risco. Eu fiz aleatório aqui na caneta, vou tentar consertar esse rabisco que eu fiz. Também é um exemplo, não tem problema. Daqui pra cá eu já faço ao contrário. Eu mantenho o meu esquadro na linha. E eu risco. Outro detalhe que eu preciso que você se atente. Esse aqui é o que vai ficar. Ok. Esse é o que vai sair. Eu preciso do espaço. Eu vou fazer o segundo aqui. Eu vou fazer aleatório, não vou medir, tá? Você pode medir o seu, por exemplo, daqui pra cá. Eu posso medir uma distância igual, por exemplo, 3 centímetros, 4 centímetros, para manter todos iguais. Ou eu não preciso manter. Eu posso colocar dois iguais, dois espaços com 3 centímetros e um próximo com 5, depois mais dois com 3. Eu posso mesclar, eu posso colocar aleatório ou eu posso colocar todos iguais. Por exemplo, se fosse uma tábua de 1 metro, o comprimento dela total, lateral, que vai levar o encaixe é 1 metro. São vários, são 30, 40, 50 rabo de andorinha. Eu posso intercalar. Isso você vai decidir. Não tem muito essa regra de, precisa ser todos do mesmo tamanho, ou todos iguais, precisa seguir um padrão. Não, você pode intercalar, você pode fazer aleatório, ou você pode fazer todos iguais. Isso é opção sua. Nós vamos fazer alguns exercícios mais pra frente, alguns móveis, você vai reparar isso. Por isso que eu não vou me ater muita distância agora. A distância que eu quero que você tenha agora nessa aula de hoje, que é importante, um outro detalhe, é o seguinte. Como eu trabalho com a grossa, por isso eu expliquei isso, a minha grossa ela tem 2 centímetros de largura. Se a minha grossa fosse de 3 centímetros, eu teria que trabalhar com espaço de 3. Se a minha grossa fosse de 1,5, como a minha outra grossa que eu tenho, a grossa chata, essa aqui é a minha cana, um lado reto, um lado minha cana. Eu teria que me atentar à distância, à largura, à espessura que eu tenho de grossa. Esse aqui é o que vai ficar. Esse aqui vai ser removido. Essa peça aqui, o vão dela, aqui na parte de baixo, tem que ser maior que os 2 centímetros que é a espessura da minha grossa, para que ela entre. Então eu coloco ela aqui e vejo. Sobra espaço para cá e para cá, que é onde eu tenho para posicioná-la e trabalhar com ela. Eu vou fazer aqui desse lado, porque o outro lado tá meio confuso, a gente não se perder. Eu vou fazer daqui para cá. Eu vou marcar mais ou menos 2 centímetros aqui para cá. Eu vou fazer a olho e aqui. Então dessa para cá eu jogo, deixo a borda rente à linha, para eu não me perder, e aí eu traço. Ou se preferir aquele nosso esquadro que fizemos naquela aula de como fazer o esquadro, ele é muito mais prático. Ele tá aqui, eu preciso encostar a lateral no esquadro. Aquela pontinha que fizemos, aquele primeiro traço de 2 centímetros, eu posiciono aqui na lateral do meu esquadro e eu traço. Ok. Agora daqui pra cá eu jogo quanto que eu quero que tenha essa rabo de andorinha. Se eu quiser fazer tamanhos iguais, eu vou fazer a olho, certo? Mas você pode fazer o seu com tamanhos iguais, você vai praticar. Agora, esse chanfro tem que ser assim, que o chanfro seja assim. Então eu vou marcar daqui pra cá aleatório, eu vou marcar mais ou menos aqui. Posiciono aqui, coloco na borda, a pontinha dele na borda do esquadro e risco. Eu vou riscar e vou conferir se eu tenho espaço para trabalhar com a grossa. Tem espaço. Você tem que sempre se atentar a isso, sempre fazer esse cálculo, rabo de andorinha, se for trabalhar com a grossa. Pessoal, para quem tá chegando agora e não me conhece, eu me chamo André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você do iniciante básico até o profissional, para você que é hobbyista, que vai trabalhar como hobby, que pretende fazer uma renda extra com marcenaria, e para você que pretende trabalhar com marcenaria no futuro. Aqui abaixo na descrição está uma listagem com todas as aulas até agora, todas as temporadas, primeira, segunda temporada, terceira temporada. Nós estamos atualmente na terceira temporada, no meio dela. Volta lá, vai assistindo desde o começo, que tem muita aula importante que vai te preparar para chegar nesse estágio que nós estamos agora. Segue essa sequência que é muito importante para o seu aprendizado. Pessoal, voltando à aula. Então eu fiz o segundo marco aqui. Agora eu já vou riscar aonde eu vou remover, que é esse lado aqui. Esse aqui fica. Então você já pode perceber o que eu disse. Ele abre igual um rabo de andorinha. O que fica na madeira, o que vai ficar, o que vai sobrar é o que abre como rabo de andorinha. Próximo passo. Sempre intercalando um chanfro para cá, um chanfro para cá. Eu não vou me ater à distância. Eu vou fazer ele aleatório. O importante hoje é o exercício. O próximo. Sempre me atento a isso. Eu vou marcar aqui onde eu quero que ele seja, mais ou menos aqui. Eu vou colocá-lo aqui encostado. Posiciono aqui até a pontinha que eu fiz com a caneta. Agora eu risco. Tá feito. Então, na verdade, nós teremos a remoção daqui, a remoção desse daqui e a remoção desse que vai ficar maior. Claro, se eu tivesse feito uma divisão com a caneta certinho, com um metro calculado, dividido isso na calculadora ou no papel, nós teríamos valores iguais. Nós teríamos o mesmo espaço de sobra aqui, igual aqui. Mas repetindo, isso é apenas um exercício. Isso você vai fazer na sua casa, no seu exercício, na hora de você praticar. O que eu tô querendo hoje é fazer ele e te explicar as formas que eu quero que você aprenda de como fazê-lo, os métodos que você tem para fazê-lo. Lembre-se, marcenaria, existem várias formas de se fazer a mesma coisa. Não existe somente uma maneira certa, uma maneira correta e todas as outras são erradas. Não. Você vai testar, vai encontrar a sua e vai descobrir qual é que se adapta melhor a você. O importante é ficar perfeito e ficar certo no final. Pessoal, aqui eu já deixei uma pontinha rente aqui em cima. Perceba a pontinha rente seguindo o traço dos 45 graus que nós vamos cortar. Então eu já marquei aqui, aqui e aqui. Aí você vem com o seu esquadro com 90 graus, você encosta ele aqui e você passa os traços fazendo aquela ligação. Aí você vai simplesmente seguir
seguir o mesmo sentido. Se o sentido desse traço tá pra cá, esse DK tem que vir pra cá. Você só vai ter o trabalho de jogar o seu aqui e fazer as marcações. Coloca ele rente a linha, mesma coisa, e faz as marcações que eu já fiz do outro lado. Já marquei eles todos, já marquei onde vai ser a remoção. Agora eu vou colocar na morsa de madeira. Vou cortar os chanfros dos 45 graus e nós voltamos para eu te explicar o que eu quero te passar hoje, que é essa outra técnica de como você remover esse miolo, essas partes do meio sem ser com a broca, principalmente quando é pinos por ser mole, como eu já expliquei. Eu vou colocá-lo na morsa, vou fazer os cortes, nós já voltamos, só não perder tempo. Pessoal, uma coisa que eu quero te explicar na hora de fazer os cortes, antes de fazermos a nova técnica que eu quero te passar hoje, é uma outra forma também de fazer os cortes em 45 graus. Nós vamos fazer esse corte aqui primeiro. Então eu inicio aqui em cima o reto, dou uma iniciada com o serrote, nós vamos tombar o serrote 45 graus. O que eu quero que você faça? Também, ou você vai com ele direto, reto, normal, nessa posição, seguindo ele, claro, deitado, olhando esse lado se ele tá mantendo o chanfro, ou você faz isso, você inclina ele um pouco, mantendo ele em 45 graus, corta só a metade dele até a linha. Ok, agora esse lado de cá. Cheguei na linha, parei. Agora eu vou com ele reto, tombado, mas na posição sem inclinar. Isso é uma forma que você faz para ganhar tempo, também para ser mais fácil na hora de fazer esse corte. Agora o que eu queria te passar, sobre esse vão que nós vamos remover. Aqui é canto, eu posso vir com o formão sem problemas, mas quando for o miolo, quando for parte de dentro, que é mais perigoso. Vamos fingir que fosse parte de dentro. Em vez de fazer os furos, eu posso pegar o serrote e fazer isso. Perto do rasgo, eu corto ele, com ele totalmente em pé, eu serro até a linha. Mais ou menos, eu falei até a linha, mas você serra mais ou menos até 1 milímetro antes de chegar na linha, 2, ou aquele desconto que nós vamos acertar na grossa que é mais seguro. Faça um outro corte do lado, mais ou menos uns 3, 4 milímetros do lado. Você viu que eu fiz vários cortes. Eu posso fazer isso também nessa parte de dentro, na hora de cortar. Eu fiz esse lado como exemplo, simulando que fosse a parte de dentro. Por quê? Agora eu posso, em vez de usar a broca por aqui, eu tenho somente pedaços pequenos. Eu posso vir com o formão tentando cortar isso daqui. Se eu precisar usar a broca também, eu uso. Mas é uma forma de me facilitar. Fazendo isso, eu tenho como trabalhar ele sem correr o risco desse pinos amassar ou quebrar. Eu vou agora cortar isso com o formão, como você já sabe, vindo pelas quinas, com a chanfrada para cima. Por ele estar cortado, ele já vai me facilitar muito. Ok, essa parte agora que eu faço com a grossa, até para não correr risco, ou seja, eu já estou perto da linha, então eu venho com a grossa agora acertando isso, eu praticamente estou com essa parte pronta, aí eu vou para a outra parte. Isso eu vou fazer nessa parte daqui, a mesma coisa, eu vou cortar ele chanfrado aqui, vou cortar chanfrado para cá, e esse meio eu vou dar vários cortes para me facilitar. Quando chegar a 1 milímetro 2 da linha, eu paro. Se precisar usar a broca, uma broca fina, uma broca de 4 milímetros, porque o espaço aqui é pequeno, é só 1 centímetro, eu uso, mas eu já adiantei bastante e eu já tirei o perigo que eu tinha dessa madeira rachar ou dela amassar, porque pinos amassa. Pessoal, eu vou acertar essas partes que faltam e a gente já volta para partir pro lambril. Pessoal, eu fiz 2 cortes aqui nesse. Esse aqui é um caso de centro, de miolo. Eu posso usar a broca agora, eu posso vir com o formão já comendo essas partes, ou eu posso vir com o serrote. Ou eu posso primeiro com o formão e depois o serrote. Então você tem várias opções. Nós poderíamos aqui, como eu falei, vir direto com o formão, dar 3, 4 rasgos aqui, 4 cortes até a linha, ou usar o formão primeiro. Eu vou optar pelo formão primeiro, que é mais uma forma. Então você pode intercalar. O importante é que você deixe um espaço para trabalhar isso com a grossa. Pessoal, vou até fazer com o formão pequeno, para não ter encrenca, porque o espaço é pequeno. Vamos bater as quinas primeiro. O chanfro para baixo. Ver se o outro formão dá. Removendo as quinas, aí eu vou pro meio. Aquilo que você já sabe. Agora eu venho do meio para cá. Com todo cuidado. Ok, agora essa parte aqui do meião, eu vou com o serrote. Principalmente para os pepinos.
Se fosse uma madeira mais dura, eu podia até confiar, mas pinos é muito arriscado isso aqui quebrar. Dei essas cortadas com o serrote, agora eu vou nas quinas, removendo, com cuidado. Cuidado com a linha limite. Vai removendo o que dá. Ok, agora nós vamos com a grosa. Por isso que era importante você se ater àquilo, se a grosa entrava aqui dentro. Você tem espaço para a grosa entrar. Você com a grosa, você consegue acertar isso agora lá de dentro certo, deixar ele totalmente reto. Olha os dois lados, se atém para não passar a linha, a nossa linha limite. É importante que você trabalhe com a grosa do lado reto. Ok, tá feito isso aqui, tá feito isso aqui. Agora eu vou fazer o último e aí nós vamos partir para o lambril. Pessoal, tirei a amostra da mesa para dar mais espaço, para que você veja melhor. Olha, tá feito. Tá faltando ainda meio milímetro ainda da linha. E aqui eu também deixei. Eu vou ter que dar uma acertada na grossa. Eu vou acertar isso daqui. Eu quero que você veja agora a marcação no lambril, que é a parte mais fácil agora. Você vai colocar ele aqui rente, de forma que ele fique totalmente rente aqui. E vai contornar ele com lápis. Vou colocar assim para que você veja melhor. Você confere ele aqui. Tá batendo. Pressiona e contorna com o lápis ou com a caneta. Você vai contornar esse desenho e é esse desenho que você vai fazer até a marcação que nós fizemos anteriormente. E se você se lembra, eu vou fazer esse contorno com essa marcação, aí nós vamos marcar ele daqui para cá, vamos esticar essas linhas daqui, transversal até a linha que marca a espessura do pinus e depois nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Ok, tá feita a marcação. Leva essa marcação cada ponta agora. Encosta aqui. Ela rente e traz pra cá. Dá pra você ver aqui. Essa ponta, a mesma coisa. Encosta essa ponta aqui e traz pra cá. Até aquela linha da espessura do pinus. Essa parte é até mais fácil, porque nós vamos colocar ele na morsa desse jeito, de em pé, e nós vamos cortar com o serrote assim, nesse sentido, com ele em pé. Fica até mais fácil. A mesma coisa vai ser feito nesse, a mesma coisa vai ser feito nesse. Nós vamos respeitar a posição, os 45 graus de cada um, até as duas linhas, e fazer a remoção. Vou fazer essas remoções. Eu posso, como aqui o espaço é maior e é peroba, eu posso usar a furadeira se eu quiser, ou eu posso fazer aqueles cortes retos até o final para me facilitar. Ou eu posso já com o formão, ou iniciar com o formão e começar do meio para o final com o serrote. Então você tem várias opções para fazer isso agora, como nós fizemos na primeira peça. Eu vou prender isso na morsa, vou fazer esses cortes, a gente já volta para começar a testar o encaixe. Pessoal, cortei, seguindo o chanfre, cortei um pouco mais para dentro, cortei aqui aqui, aqui e aqui. Agora podemos fazer aquela técnica, como a madeira é mais dura, é peroba, nós podemos fazer os furos, ou podemos simplesmente fazer os cortes, ou vir direto com o formão. Ela é mais dura, ela garante mais que não vai dar aquele problema que o pino geralmente dá. Aí vai ser opção sua. Eu vou cortar ela até o fundo para vir removendo com o formão, e nós vamos fazer os testes no encaixe. Ele ficou bem menor que o encaixe, que o pinus, até para poder ajustar isso na mão com a grosa. Eu vou cortar ele agora até o meio, remover essas duas partes para ganhar tempo, a gente já começa a fazer os testes para finalizarmos esse encaixe. Eu fiz aqui os cortes, fiz 4 cortes, é a maneira mais segura. Agora é só ir pelas quinas, automaticamente muitos vão quebrar, por isso que eu não chego até o final. Geralmente eu deixo mais ou menos uns 2 milímetros antes de chegar no final, até por segurança, e praticamente vai quebrar e já vai facilitar o nosso trabalho, além de ser mais seguro. Agora eu tenho as duas linhas aqui e aqui, agora eu com a grossa acertando isso, deixando no nível. Ok, cheguei mais ou menos no nível. Agora é hora de testarmos. Eu sei que ele não vai dar, ele está bem mais largo, o pinus. Então eu prefiro fazer assim, ir ajustando, prefiro dessa forma. Eu vou cortar esse aqui agora, aí nós vamos vir acertando ele da mesma maneira. Eu vou optar pelo corte com o arco de serra ou com o serrote, porque é mais seguro para mim. Mas todas as formas darão certo. É que como eu não quero errar nessa peça, eu vou optar pelo corte. O corte, mesmo dando mais trabalho, ele é mais seguro. Pessoal, eu removi, acertei no serrote, acertei com a grosa, os lados chanfrados, fui testando, fui acertando. Ok, essa parte você já sabe fazer. Uma coisa importante, você sabe que eu não gosto de editar vídeos, de cortar. Independente que ocorram erros ou acertos, eu gosto de mostrar os dois lados, até para que você
você aprenda e saiba se virar na sua marcenaria, para que você saiba se virar no seu hobby, para que você não passe aperto. Essa parte daqui, ela quebrou ao meio, esse pedaço ele soltou. Eu colei com cola instantânea para ganharmos tempo, por ser aula. É natural que algum dos dentes se quebrem. Quanto maior a peça, maior a quantidade de encaixes rabo de andorinha, maior a chance de algum quebrar. No seu caso, as opções: não use cola instantânea, porque ela, apesar de ser muito boa para esse tipo de serviço que vai exercer força e vai exercer resistência, não vai ser tão forte como a branca. Então você vai usar ou a cola branca ou aquela cola de alta resistência que você sabe qual é. Você vai colar, vai colocar na morsa de um dia para o outro, ou vai colocar duas madeiras pressionando com o grampo seu, com o sargento, e vai deixar secando. É a melhor opção. Ou então, ainda se precisar, na pressa, usar pregos sem cabeça pequenos, finos, que atravessem, faz 2 furinhos, uma broca fina, passa a cola, coloca os 2 preguinhos sem cabeça. Lixa, vai ficar aceitável. Ou então, ainda se quiser perfeição, bota os 2 preguinhos, faz uma cavinha pequena, coisa de 2 milímetros, afunda essa cabeça para dentro, coloca 2 tampãozinhos. Por isso que aquela aula de tampões com madeira foi importante no passado. Você se lembra daquela aula que nós fizemos tampões de vários tamanhos, você pode fazer desde pequenininho até o maior. Você vai esconder isso, lixou, vai ficar imperceptível. Então são as opções que você tem. Bom, eu acertei e agora está na hora de nós testarmos. É um rabo de andorinha tradicional. Eu fui acertando, ajustando, tá aqui, eu vou tirar da morsa, praticamente tá feito. Vai ter alguns defeitos, vai ter alguma parte ou outra vai ficar faltando, que é a questão de colocar aqueles filetezinhos finos de madeira, da mesma cor, e acertando com cola ou pó, e depois lixar. Você também já sabe fazer isso, ou corta o excesso, ou põe o pó e lixa. É manual, é natural que na extensão, com vários, isso ocorra, um ou mais, acabem não dando o encaixe totalmente perfeito. Isso, qualquer tipo de encaixe vai acontecer manualmente. Perfeição, repito, nós só vamos conseguir na tupia. Você se lembra daquela que fizemos na tupia, aquele gabarito para encaixe? Aqueles encaixes simples, aqueles encaixes em formato de dentes que se encaixavam. Entrou até com pressão. Por quê? Porque na tupia você tem um gabarito, você tem exatidão. Na mão é natural que socorra. Como eu já te ensinei também a solução. O que eu queria hoje no exercício é que você entendesse como é que funciona e como é que fazemos esse tipo de encaixe e as várias possibilidades que você tem com esse tipo de encaixe. Eu vou tirar da amostra para que você veja melhor. Tá feito o nosso rabo de andorinha. Tá aqui os 2 lados, tá? Para você ver. Uma saliênciazinha ou outra que pode ter ficado é o que eu falei. É aquelas fatias finas de madeira da mesma cor. Depois você vai lixar isso daqui, vai dar o acabamento. É claro que não tá com acabamento ainda. Ou pó de madeira. Mas o importante é que você entenda o sentido que ele é feito. Tá, e agora é questão de praticar. Pessoal, tá concluído mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado. Pratique, faça em vários tamanhos, faça em vários números, para que você tenha a prática. Faça em espessuras diferentes de madeira, como eu fiz aqui. 1 centímetro, 2 centímetros do pinus, 1 centímetro do lambril de peroba. Isso é muito bom para você pegar a prática. E depois nós vamos para o gabarito na tupia, que aí sim você consegue a exatidão como conseguimos naquele encaixe dentado, aquele encaixe de dentes, aquele encaixe simples. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado a você que comenta, obrigado a você que está inscrito. Peço mais uma vez que você se inscreva, porque ajuda muito a gente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.